Tem hora que o coração aperta, não é? A gente ora, espera, acredita, mas parece que nada acontece. Dá vontade de perguntar: Senhor, quando vai ser a minha vez? E é nesse momento que a fé é provada, porque Deus não trabalha na nossa pressa. Ele age no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Às vezes o que parece demora é na verdade um cuidado. Deus não se atrasa. Ele prepara, Ele alinha, Ele guarda. Tudo que vem de Deus vem com propósito, e quando chega, chega com paz. Por isso, não deixe a ansiedade roubar o que Deus está construindo dentro de você nesse tempo. O silêncio dele não é ausência, é estratégia, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Hoje, essa palavra vem como um abraço para o seu coração, para te lembrar que você não foi esquecido, que há uma promessa se cumprindo mesmo quando você não vê. Continua aqui, porque hoje Deus vai falar com você aquilo que o seu coração tanto precisava ouvir. Tem dias em que o peito parece pequeno demais para tanta angústia, e a alma fica inquieta, como se estivesse andando em círculos dentro de um lugar escuro, sem saber para onde ir. O medo bate na porta do coração e muitas vezes se junta com o desânimo, a frustração e aquela dúvida silenciosa que sussurra: será que Deus ainda lembra de mim? Você já se sentiu assim? Como se estivesse parado no tempo, vendo todo mundo avançar enquanto você espera, e parece que nada muda. Há uma dor em esperar algo que ainda não chegou. E essa dor, às vezes, tenta convencer o seu coração de que talvez não vai mais acontecer, que talvez você não é tão importante assim para o céu. Mas deixa eu te dizer, Deus vê, Deus ouve, Deus sente cada lágrima que você segurou no travesseiro. Ele conhece essa espera que parece longa demais para sua força. Mas a palavra de Deus vem como uma luz no meio dessa escuridão e ela nunca falha. Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha que coisa linda. Deus está dizendo que a promessa tem um tempo certo. Não é o nosso tempo, é o dele. E ele não erra. Às vezes, o que a gente chama de atraso é apenas o tempo exato que Deus está usando para preparar tudo ao redor e também dentro da gente. A espera não é castigo, é cuidado. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Talvez você não esteja vendo nada se movendo, mas no invisível Deus já está operando. Ele não mente, ele não volta atrás. Quando ele diz que vai fazer, é porque já determinou um tempo para isso acontecer. Lembra de Abraão? Ele tinha uma promessa. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada acontecia. A idade foi chegando, o corpo foi enfraquecendo e tudo ao redor dizia que já era tarde demais. Mas sabe o que aconteceu? Deus cumpriu a promessa. Sara, sua esposa, teve um filho mesmo quando já não havia nenhuma chance natural disso acontecer. Porque o que é impossível para o homem é completamente possível para Deus. Deus não adiantou o tempo só porque Abraão estava sofrendo. Ele esperou o momento exato, aquele momento que só o céu compreende, para cumprir aquilo que havia prometido. E quando chegou, chegou com alegria, com paz e com honra. Porque Deus não faz pela metade. Ele faz completo, ele faz perfeito. E é isso que eu quero que você entenda hoje. O tempo de Deus não falha. Ele não te esqueceu. Ele não ignorou a sua oração. Ele não passou direto pela sua necessidade. Ao contrário, ele está cuidando de cada detalhe. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E isso inclui o tempo de espera. Essa espera está gerando algo precioso em você. Está amadurecendo sua fé, está fortalecendo seu espírito. Deus promete estar com você todos os dias. Ele promete renovar suas forças, te sustentar com a destra fiel, te dar vitória. E o tempo dele não atrasa.
Pode parecer que está demorando, mas quando ele agir, tudo vai fazer sentido. O céu não esquece de quem espera com fé. Você não está ouvindo isso por acaso. Tem um propósito nessa palavra. Talvez você clicou nesse vídeo procurando uma resposta. E aqui está. Espera em Deus. Ele vai agir na hora certa. O que Ele tem para você não é pequeno. E é por isso que está levando tempo. Deus não entrega bênção em embalagem qualquer. Ele capricha, Ele prepara, Ele organiza tudo. E quando Ele colocar nas suas mãos, vai ser do jeito que você sonhou ou até melhor. Por isso, não desiste. Se você ainda está aqui, é porque o seu espírito está sendo alimentado. Deus está te fortalecendo através dessa mensagem. Respira fundo, levanta a cabeça e continua confiando. Agora presta atenção nisso aqui. Você pode até não estar vendo portas se abrindo, mas Deus está te ensinando a confiar no invisível. A fé não é só para quando tudo está dando certo. A fé verdadeira é forjada nas madrugadas silenciosas, nos dias em que o coração grita, mas a alma permanece dizendo: eu ainda creio. Esse tipo de fé agrada o coração de Deus. É essa fé que move os céus. Enquanto você acha que está parado, Deus está te alinhando ao destino que Ele planejou. Porque o tempo dele não é como o nosso. É mais alto, mais sábio, mais exato. Se está fazendo sentido, comenta um "eu creio" aí nos comentários. Porque tem coisas que a gente precisa declarar em voz alta, para que o nosso coração ouça. Essa palavra é para você que tem esperado em silêncio, que tem chorado escondido, que tem segurado firme mesmo quando tudo diz para soltar. Deus está vendo, e quando Ele vê, Ele age. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito que Ele já determinou. Então, em vez de se desesperar, se aprofunde. Em vez de questionar, confie. A resposta está vindo. Fica comigo até o final, porque Deus ainda vai revelar mais. Ainda tem algo que Ele quer falar diretamente com o seu coração. E quando você ouvir, vai entender que essa palavra veio do céu para você hoje. Tem momentos na vida em que tudo parece estar desorganizado demais para acreditar que Deus está no controle. Você olha para a situação financeira, para o casamento que esfriou, para a porta de emprego que não abriu, para o tratamento que não deu resultado, e tudo parece fora do lugar. Dá uma sensação de abandono, como se Deus tivesse esquecido de colocar o seu nome na agenda. E a mente começa a gerar dúvidas. Será que ainda vai acontecer? Será que ainda tem jeito? É difícil esperar quando tudo o que você sente é cansaço. Cansaço de insistir, de crer, de esperar algo que parece cada vez mais distante. Mas mesmo quando a nossa alma enfraquece, a fidelidade de Deus permanece firme. Porque Ele não se move pelo que sentimos, mas pelo que Ele prometeu. E a promessa dele é fiel. Ainda que você esteja cansado, Deus não se cansa de cuidar de você. A Bíblia diz em Isaías 55, 8, 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso nos mostra que nem sempre vamos entender o porquê da demora, mas podemos confiar que existe um plano mais alto sendo desenhado por um Deus que enxerga o amanhã. O que parece atraso, na verdade, é a preparação para um tempo de bênção que você ainda não está vendo. O tempo de Deus é carregado de sabedoria. Ele não te deixa esperando porque esqueceu de você. Ele te deixa esperando porque está cuidando de você. Às vezes, Ele está te protegendo de algo que você nem sabe. Outras vezes, Ele está preparando você para sustentar o que está por vir. Porque Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te fazer crescer com o que vai te entregar. José é um exemplo claro disso. Deus lhe deu um sonho, uma promessa de que ele governaria. Mas antes de chegar ao palácio, ele foi jogado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Qualquer um teria pensado que Deus havia falhado com ele. Mas não,
Deus estava preparando o caminho e também preparando o coração de José. Quando o tempo de Deus chegou, José foi levantado como governador do Egito e tudo o que havia sofrido se transformou em propósito. Gênesis 50:20 mostra ele dizendo aos irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Olha que profundo. Tudo o que parecia atraso era, na verdade, construção. Deus estava escrevendo uma história muito maior do que José podia imaginar. E com você não é diferente. Deus promete em Jeremias 29:11: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece as áreas da sua vida que mais doem. Ele escuta as orações que ninguém ouviu. E Ele está te conduzindo ao tempo certo. O tempo dele não falha, não atrasa, não se engana. Quando Deus se move, Ele move tudo ao redor também. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é silêncio, amanhã será canção. Não desista no meio do caminho. A estação da colheita sempre vem para quem continua semeando com fé. E você tem semeado com lágrimas, mas vai colher com alegria. Isso é para você que ainda está aqui comigo nesse vídeo, com o coração apertado, mas com uma pontinha de esperança pulsando dentro do peito. Essa esperança é o Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho, que essa espera tem um propósito, que esse silêncio tem uma voz e que esse tempo que parece vazio está cheio da presença de Deus. Às vezes, o que você precisa não é que a promessa se cumpra imediatamente, mas que o seu coração seja curado enquanto ela não chega. E é isso que Deus está fazendo agora, curando, fortalecendo, renovando por dentro. Porque quando a bênção chegar, você vai estar pronto para viver o que nunca imaginou. Romanos 5:3-4 diz: "Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança." O tempo de espera não é um tempo desperdiçado. É um tempo onde Deus molda o seu interior, fortalece sua fé e te aproxima dele. É um tempo que revela o verdadeiro valor da promessa. Quando você recebe no tempo certo, a bênção vem com sabor de milagre. Você percebe que não foi sua força, nem seu esforço. Foi graça, foi amor, foi cuidado do céu. E isso muda tudo. Talvez você tenha pensado em desistir, em abandonar tudo, em deixar a fé de lado. Mas essa palavra te alcançou como um lembrete. Espera mais um pouco, porque o tempo de Deus vem. E quando ele vem, vem completo. Vem com paz, com honra, com sentido. Você vai olhar para trás e entender por que precisou esperar. E vai agradecer por Deus não ter te dado antes, porque agora você vê que precisava ser exatamente assim. Fica comigo, porque ainda tem mais. Ainda há algo que o Espírito Santo quer derramar no seu coração. Ele não começou essa obra à toa, e ele não vai parar até completar tudo. Filipenses 1:6 diz: "Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Essa promessa é sua. Segura ela com fé. Você está no caminho certo, mesmo que pareça parado. Deus está te guiando com mãos invisíveis. E quando Ele abrir o tempo certo, tudo vai florescer. E quando os dias vão passando e nada muda, é normal sentir o coração ficar inquieto. Vem aquela comparação. Olha onde fulano já chegou. Olha como a vida de todo mundo está andando. E eu aqui, parado no mesmo lugar. Isso dói. Porque ninguém gosta de esperar. Muito menos quando parece que a vida de todo mundo está no modo acelerado e a sua está em pausa. Mas o que a gente esquece é que Deus não mede o tempo como nós medimos. O relógio dele é diferente, e a história que ele está escrevendo para a sua vida não é igual a de mais ninguém.
Você é único e o processo que Deus está fazendo em você também é. Não tenha vergonha da sua espera. Ela não é sinal de atraso, ela é sinal de que algo importante está sendo preparado. E quando Deus prepara algo, Ele prepara com zelo, com detalhes, com propósito. A Bíblia nos ensina algo poderoso em Salmos 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Esse versículo nos confronta de forma suave, mas certeira. Ele nos convida a descansar, não apenas a esperar. Porque esperar em ansiedade é uma prisão, mas esperar com descanso é liberdade. E como é difícil descansar quando não vemos nada acontecendo, né? Mas o salmista sabia que o segredo estava em confiar. Deus não perde o controle quando tudo parece parado. Às vezes, Ele está apenas nos ensinando a silenciar a alma barulhenta para que a fé comece a falar mais alto que o medo. E quando isso acontece, a espera deixa de ser sofrimento e passa a ser crescimento. Quer um exemplo forte disso? Ana, a mãe de Samuel. Durante anos ela orou por um filho, e a espera dela era marcada por dor, vergonha e até humilhação. Mas ela continuou, ela perseverou, e um dia ela entrou no templo, derramou sua alma diante de Deus e saiu de lá diferente. A Bíblia diz que depois da oração, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. E logo depois, o milagre veio. Mas o mais lindo dessa história é que o filho dela não foi qualquer filho, foi Samuel, um dos maiores profetas da história. Porque quando Deus demora, é porque Ele está preparando algo que vai impactar gerações. Ana não teve apenas um filho, ela teve um propósito. E com você pode ser assim também. Você precisa entender que o tempo de espera não é castigo, é cuidado. Deus não está te punindo, Ele está te protegendo. Muitas vezes Ele segura algo que você quer, porque está preparando algo muito maior que você ainda nem sonhou. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha isso. Deus trabalha para quem espera nele, ou seja, enquanto você sente que está parado, Deus está em movimento. Ele está ajeitando caminhos, moldando circunstâncias, preparando pessoas e, principalmente, preparando você. A promessa não morreu. Ela está viva, sendo formada aos poucos, como uma flor que nasce em silêncio. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. Tem coisa que você até já tinha deixado de lado, promessas que você achou que nunca mais ia ver. Mas Deus está soprando de novo no seu coração. Eu não esqueci. E quando Deus diz que não esqueceu, é porque Ele ainda vai cumprir. Não importa quanto tempo passou, não importa o quanto você se afastou, se entristeceu, se calou, Ele continua sendo o mesmo, fiel, justo, bom. E Ele não mente. Se Ele falou, vai acontecer. É só uma questão de tempo, mas do tempo certo, do tempo dele. E quando esse tempo chegar, vai ser tão perfeito, tão certeiro, que você vai entender cada lágrima que chorou durante o processo. Agora presta atenção nisso aqui. Não é porque está demorando que Deus mudou de ideia. A demora não é um não, é só um ainda não. Muitas promessas são como sementes. Você planta hoje, mas não colhe no mesmo dia. E nesse intervalo entre plantar e colher, o que sustenta a gente é a fé de que Deus está regando, cuidando, protegendo. Hebreus 10, 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que palavra profunda. Perseverança. É ela que te leva até a colheita. Não pare agora. Se está fazendo sentido, comenta um "eu creio" aí nos comentários, porque Deus está usando essa mensagem para reacender a fé no seu peito. Ele está dizendo: filho, filha, espera mais um pouco.
Confia mais um pouco, eu estou trabalhando. O que está por vir vai justificar cada noite de choro, cada vez que você pensou em desistir, cada passo de fé que você deu mesmo com medo. Não foi em vão, a espera vai valer a pena. E quando acontecer, não vai ser pequeno, nem comum. Vai ser do jeito que só Deus sabe fazer. Surpreendente, lindo e cheio de glória. Muitas vezes, no meio da espera, a mente começa a construir cenários que não são reais. A dúvida entra sorrateira e começa a dizer que talvez não vai mais acontecer, que você orou demais por algo que Deus não quer te dar ou que a sua história está fora dos planos divinos. E isso machuca. Machuca porque você não parou de acreditar, só está cansado de esperar. Há dias em que tudo o que você queria era uma resposta clara, um sinal forte, algo que aliviasse a alma. Mas parece que o céu está em silêncio. E o silêncio de Deus é uma das coisas mais difíceis de suportar. Ele não é vazio, mas é misterioso. E é nesse silêncio que ele mais trabalha. É nesse tempo que ele forma caráter, cura feridas, tira pesos desnecessários e te prepara para um tempo que só Ele conhece. A dor não anula a promessa. A fraqueza não cancela o plano. Deus conhece suas limitações e mesmo assim Ele escolheu te amar e te conduzir no tempo dele. Salmos 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo é como um bálsamo para a alma que está prestes a ceder. Ele não apenas nos chama a esperar, mas a nos animar enquanto esperamos. Isso é forte, porque significa que podemos ter alegria mesmo sem ver o resultado ainda. E só Deus pode fazer isso com a gente. Só Ele consegue transformar a espera em louvor, a angústia em adoração, o choro em confiança. Ele não quer que você apenas suporte o tempo de espera. Ele quer que você viva esse tempo com fé, que você aproveite para mergulhar mais fundo, para buscá-lo de verdade, para crescer por dentro. Porque quando você cresce na espera, a bênção que vem depois não te muda. Ela apenas confirma o que Deus já construiu em você. A história de Davi nos ensina isso com clareza. Ele foi ungido rei enquanto ainda era um jovem pastor de ovelhas. Mas o reinado não veio no dia seguinte. Ele passou anos fugindo, sendo perseguido por Saul, morando em cavernas, enfrentando guerras, sendo injustiçado. Tudo isso depois de Deus ter prometido que ele seria rei. Qualquer um teria desistido. Mas Davi escolheu confiar. E quando o tempo de Deus chegou, ele não apenas recebeu a coroa, ele estava preparado para usá-la com humildade e sabedoria. Porque a espera fez dele um homem segundo o coração de Deus. O processo pode ser longo, mas é necessário. E o que Deus está fazendo em você, nesse tempo de espera, vai te dar estrutura para viver o que está por vir sem perder a essência. E talvez essa palavra está chegando para você justamente nesse ponto da caminhada. Aquele ponto onde a alma grita por uma resposta e a fé parece ter se tornado pequena demais. Mas é aqui que Deus entra com a voz suave e firme dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Ele está com você. Não importa o tamanho da sua dúvida, Ele continua fiel. Mesmo quando sua fé é pequena, Ele continua sendo grande. E quando você pensa que não vai conseguir seguir, Ele carrega você nos braços. Se você ainda está assistindo até aqui, é porque o Espírito Santo está renovando algo dentro de você. Essa palavra não é aleatória. Ela é resposta. Você pediu direção, pediu consolo, pediu para Deus falar com você de forma clara. E aqui está. Não porque eu esteja aqui falando, mas porque o céu decidiu te alcançar hoje. Deus viu o que você suportou calado. Ele viu quando você continuou ajudando os outros, mesmo precisando de ajuda. Ele viu suas renúncias, seu esforço, sua entrega.
E ele está dizendo: eu honro os que me honram. Pode parecer que nada está acontecendo, mas nos bastidores do invisível, o céu está em movimento. Quando a promessa dele se cumprir na sua vida, vai ser no tempo certo, com as pessoas certas, do jeito certo. E você vai olhar para trás com os olhos cheios de gratidão, dizendo: ainda bem que não aconteceu antes. Porque o tempo dele é mais sábio que o nosso, mais seguro que o nosso, mais perfeito do que qualquer plano que a gente possa imaginar. Ele age na hora certa, e essa hora vai chegar. Guarda isso no seu coração. Deus não está atrasado. Ele não perdeu o controle. Ele não se esqueceu de você. E essa espera que você está enfrentando é só um capítulo. Não é o fim da história. Ainda que tudo pareça parado, o céu está trabalhando ao seu favor. E quando o tempo dele se manifestar, você vai viver algo que nunca imaginou. A dor vai fazer sentido, o processo vai ser recompensado e a promessa vai florescer diante dos seus olhos. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra veio do coração de Deus, direto para o seu. Então segura firme, porque o tempo de Deus não atrasa e não falha. Ele age na hora certa. E essa hora está mais perto do que você pensa. Agora, se você puder, feche os olhos por um momento. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, eu te apresento agora essa vida que está diante de ti. Tu conheces cada detalhe da jornada dela, cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada, cada sonho que ainda não se realizou. Pai, visita agora esse coração cansado de esperar e renova as forças, renova a fé, traz paz para a alma, descanso para a mente e esperança para o espírito. Que ela possa sentir nesse momento o teu cuidado, o teu amor, a tua presença viva. Senhor, entra com providência no tempo certo, sustenta durante o processo, consola na angústia, dá sabedoria para entender os teus caminhos e paciência para esperar a tua vontade se cumprir. Que ela saiba que não está só. O Senhor está com ela em todos os dias da vida dela. Abençoa essa pessoa de forma completa, na família, na saúde, nas emoções, na vida espiritual e em todas as áreas que ela mais precisa. Em nome de Jesus, eu declaro força, fé e coragem para continuar. Amém. Se essa oração falou com você, escreve aí nos comentários: eu recebo. Isso fortalece sua fé e pode alcançar outras vidas também. Muito obrigado por estar aqui até o final. Que Deus continue te abençoando grandemente. Se essa mensagem tocou seu coração, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma palavra nova e compartilha com alguém que você ama, porque tem mais gente precisando ouvir o que você ouviu hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus e nunca se esqueça, Deus age na hora certa.